queridos! Muito boa noite a todos, todas e todes. Vamos começar hoje a falar sobre um tema muito interessante. Espero começar e terminar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o procedimento do Tribunal do Júri. Sem perda de tempo, já vou iniciar. Já aproveito para pedir para vocês encarecidamente aquela velha som e imagem ok para a gente conseguir já entrar aqui dentro do nosso tema de aula, tranquilos e felizes, beleza? Beleza. Então, assim, eu tô checando aqui e o som e a imagem parecem ok, então a gente já pode ir começando, tá? Então, beleza, vamos falar um pouquinho sobre o procedimento do Tribunal do Júri especificamente. Se nós estivéssemos falando da primeira fase do exame da ordem, eu diria para vocês darem uma olhada na questão do número de jurados, né? Quantos jurados são necessários para a sessão começar? A questão do desaforamento, que a gente pode trabalhar aqui, mas assim, de uma forma muito tranquila, já que essa questão do desaforamento não caiu ainda na segunda fase, né? Mas nunca, né? Nunca é tarde, pode ser que haja sempre uma primeira vez, né? Mas de qualquer modo, o que eu quero passar com vocês é exatamente o que dentro desse procedimento nos interessa. Então a gente vai passar por pontos estratégicos, tanto da primeira fase quanto da segunda, tá? Na segunda fase a gente vai se ater mais à apelação. E na primeira, né, falando especificamente do procedimento em si, nós vamos falar de memoriais, resposta memoriais, na verdade, nessa ordem, e dos recursos cabíveis quando encerra a primeira fase do Tribunal do Júri. Beleza, eu vou só fazer aqui, ver se eu consigo achar o chat, para ele já ir sincronizando aqui. Segundo a Debinha, tá tudo ok, então nós vamos iniciar. Show! Vamos lá, primeiramente, né, competência do Tribunal do Júri, nós temos essa competência fixada na Constituição Federal, que define que é da alçada do Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida. Então, beleza. O que nós vamos pensar aqui logo de início? Identificar esses crimes dolosos contra a vida, né, dizer quais são e em que momento a gente pode verificá-los. Os crimes dolosos contra a vida vão ser o homicídio doloso, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio e a automutilação, certo? Eu vou até não fazer essa observação, mas o artigo 122. O infanticídio e o aborto em qualquer das modalidades, tanto o aborto praticado pela própria gestante quanto pelo terceiro, sem ou com consentimento. Eu vou ligando aqui a energia do meu computador, porque eu acabei me esquecendo. Eu liguei luz, botei a lousa digital e esqueci. Posso ajudar? Calma, Siri. Pronto. Então, beleza. Essa parte inicial da identificação dos crimes dolosos contra a vida, a gente já tira de letra. O que eu quero que vocês se recordem? Que, embora envolva risco à vida de alguém, nós não vamos ter, boa noite, Anchieta, nós não vamos ter, dentro desse rol de crimes dolosos contra a vida, outros crimes com resultado morte, por exemplo, aqui na súmula 603 a gente tem o caso do latrocínio. O latrocínio não entra no tribunal do júri, tá? Latrocínio está fora. Assim como outros crimes que, embora tenham resultado morte, não se encaixam em dolosos contra a vida. Por exemplo, a extorsão com resultado morte, a extorsão mediante sequestro com resultado morte, o estupro com resultado morte. Nesses casos em que nós temos crimes pré-ter dolosos, é o resultado morte que se analisa. O estupro não é crime contra a vida, é crime contra a dignidade sexual. A extorsão e a extorsão mediante sequestro não são crimes contra a vida, são crimes contra o patrimônio, assim como o sequestro é um crime contra a liberdade individual. Então, vocês vão percebendo que não é só porque tem morte no meio, a gente vai ter ali um crime doloso contra a vida. Mesmo nos casos em que se diz, olha, o latrocínio foi um latrocínio em que o resultado morte foi por dolo, né? Não. Latrocínio é uma forma qualificada do roubo, e o roubo é crime contra o patrimônio. Então, os crimes contra a vida, eu quero que vocês se recordem, lá no Código Penal, vamos abrir nosso CP Planalto, né? Só para vocês verem uma coisa bem pertinente.
Quando a gente vai lá para o artigo 121, ó, da parte especial, crimes contra a pessoa, crimes contra a vida. Esse é o capítulo 1. Então, vamos ver onde que acaba o capítulo 1. 121, peraí, que eu acho que vocês não estão vendo. Pronto. Ó, crimes contra a vida, ok? 121. O 122, bem aqui. 122. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Infanticídio. Aborto provocado pela gestante ou quando a gestante dá o seu consentimento para que seja provocado. Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, com o consentimento da gestante. E as formas qualificadas. Pronto, aqui acaba o capítulo 1. Aqui a gente já entra no capítulo 2, das lesões corporais. Essa parte das lesões corporais, ela já é um novo capítulo. É crime contra a integridade física, tá? Então, do 128, do 121 até o 128, vai estar dentro do júri. Do 129 para frente, já não está mais. Boa noite, Isa. Tudo bem, bebê? Então, vamos voltar aqui para a nossa página inicial e vamos voltar a falar sobre procedimento. Show de bola! Vamos lá. Crimes dolosos contra a vida. Ok. Crimes culposos contra a vida também não são de competência do júri, ou seja, embora seja um crime contra a vida, o homicídio culposo, por exemplo, homicídio culposo, que é, para ser sincero, o único crime culposo contra a vida, infanticídio não tem, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio também não tem, aborto também não existe modalidade culposa dentro do Código Penal. Então, homicídio culposo também está fora da competência do júri. Certo. E para esses crimes que estão dentro, prof, como é que vai ser o procedimento? Bom, o procedimento é composto de duas fases. A primeira fase é como se fosse uma peneira. O juiz vai filtrar quais acusações, quais situações estão aptas a ser analisadas pelo corpo de jurados. Então, por exemplo, um homicídio onde esteja muito clara a legítima defesa, o juiz pode realizar uma absolvição sumária, não precisa, né, colocar diante do júri. Mas um homicídio onde a legítima defesa seja ainda um ponto de dúvida, o juiz pode dizer, não tenho certeza. Então, pronuncia que o júri vê isso, que o júri analisa esse caso, que o júri decide. Da mesma forma, se o juiz estiver ali diante de uma dúvida acerca de um erro de tipo, uma dúvida acerca de uma não responsabilidade do réu com resultado morte, uma dúvida acerca de um crime impossível, se essa dúvida existir, o juiz vai pronunciar. Ele vai ser um filtro. Tá, que situações que eu não preciso submeter ao jurado? As que eu não preciso submeter não passam da primeira fase. O caso de impronúncia, a absolvição sumária e desclassificação só vão ter primeira fase. No caso de haver segunda fase, eu acho até importante colocar isso aqui. A segunda fase, já que ela é a preparação e o próprio julgamento que é realizado perante esse conselho de sentença, nós vamos colocar aqui uma OBS. Deixa eu só afinar. Ah, não, já tá fino. Eu ia afinar um pouquinho esse pincel. A segunda fase só existe quando há uma decisão de pronúncia. A pronúncia é a única que vai levar para essa segunda fase do procedimento. Então, na primeira fase, quais são os casos em que encerra a primeira fase e não passa para a segunda? As outras três. Vou até colocar aqui. Casos em que encerram, os processos encerram na primeira fase. Nós temos a impronúncia, a opa, tá pequenininho, eu vou só dar um zoomzinho aqui a mais. Impronúncia, a absolvição sumária e desclassificação, que encerram na primeira fase.
impronúncia, desclassificação do 419 e a absolvição sumária. Ah, professora, não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Não foi em pronúncia, nem desclassificação, nem absolvição sumária. Foi uma pronúncia, pois uma pronúncia leva ele para a segunda fase. Tá? Eu vou até ver aqui se eu coloco do outro lado, que fica melhor. Fica mais interessante. Vou pegar aqui uma outra cor. Casos que encerram na primeira fase e não passam para a segunda, é a impronúncia. Isso eu estou indo na ordem dos artigos, tá? Impronúncia, absolvição sumária. E desclassificação. Deixa eu ver só se vocês estão conseguindo enxergar. Não, não estão. Pronto, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ver se eu consigo diminuir. Pronto. Absolvição sumária, desclassificação. Encerram o processo logo na primeira fase. Agora, havendo uma pronúncia, ele vai para a segunda fase e vai ser julgado pelo conselho de sentença, vai ser julgado pelos jurados. Show! O que acontece na primeira fase do procedimento? A primeira fase parece muito, é muitíssimo parecida com o rito ordinário, certo? Similar, vou botar aqui. Similar ao rito ordinário e sumário. Eita, que esse feio, vale meu pai do céu. Mal comparando, eu vou dizer aqui que é similar ao rito ordinário. O rito ordinário é o comum, é o resto, né? Certo. Então, o rito ordinário, sumário, sumaríssimo não, mas o rito ordinário e sumário são os ritos que são para o resto dos crimes, que não tem rito especial. Então, o rito do tribunal do júri é um rito especial, o rito da lei de drogas costumava ser um rito especial, agora é muito parecido com o ordinário também. O rito dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública é um rito especial. O rito de calúnia e difamação no juízo singular também é um rito especial, mas enfim, parece muito com o rito ordinário. Olha aqui. O juiz recebe a denúncia ou a queixa e ordena a citação do réu, abrindo prazo para a defesa oferecer resposta à acusação em 10 dias. Certo. Depois que ele apresenta a resposta, o réu apresenta a resposta por intermédio de advogado, alegando preliminares, todas as teses que possam interessar a defesa, anexa documentos, normal. Aqui também nós podemos arrolar testemunhas, no máximo de 8 nesse procedimento do júri. Resposta não apresentada no prazo legal. O juiz nomeia defensor, público ou dativo, vou até escrever isso. Defensor, público ou dativo. E esse defensor público ou dativo nomeado vai apresentar a resposta no prazo de 10 dias da sua nomeação, da sua cientificação. Certo? Depois da resposta, a acusação, eu digo acusação porque essa acusação pode ser o MP e pode ser um querelante. Ah, professora, mas querelante não é só querelante se for um rito que é da ação penal privada? Não vamos esquecer que a gente tem a ação penal privada subsidiária da pública. Nós podemos ter uma vítima de homicídio tentado, por exemplo, que está viva, e ela vê que o MP não entrou com a denúncia no prazo legal. Então, ela constitui advogado e faz uma queixa subsidiária. Então, pode ter querelante? Pode, mas o querelante aqui vai ser aquele querelante da ação penal privada subsidiária da pública, APPS, Ação Penal Privada Subsidiária. E aí, após a resposta, a acusação se manifesta acerca das preliminares levantadas, né? Por exemplo, se eu
Defesa. Eu, defesa, me manifestei dizendo que a denúncia é inepta ou que existiu uma certa nulidade. O Ministério Público vai lá e faz um parecer, ou o querelante vai lá e faz uma petição apresentando, se manifestando sobre o que ele acha dessas preliminares, se ele concorda ou discorda. A acusação geralmente discorda das preliminares. Aí, feito esse parecer ou não dentro do prazo, o juiz decide se dá seguimento ao processo ou se absolve desde já o acusado, se aplica também o 397 por analogia. Se o processo segue, é designada uma audiência de instrução e julgamento, né? Audiência para a oitiva da vítima, se for possível, se ela estiver viva, para a oitiva das testemunhas, primeira acusação, depois defesa, para a oitiva de peritos, acareações, tudo mais que seja, né, realizado ali dentro daquela audiência, onde todas as provas devem ser produzidas nessa audiência, que devia ser uma só, mas geralmente não é. E seguem-se as alegações finais. Primeiro, a acusação primeiro, defesa após. Em princípio, também são alegações finais orais. Tem 20 minutos, que são prorrogáveis por mais 10 por acusado. O assistente de acusação tem 10 minutos no geral, mas o juiz pode, né, determina ali porque são muitos acusados, ou se o processo é complexo, ou depende de alguma diligência, mandar que se façam alegações finais escritas, que são os nossos memoriais. E aí, prazozinho dos memoriais, 5 dias, normal também. O juiz, né, com os pedidos finais, tanto da acusação quanto da defesa, vai proferir uma sentença para encerrar essa primeira fase. A sentença pode ser de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Tudo bem até aqui, gente? Não acho que tá de boa, né? Tá tranquilo. Então, beleza. Só para recapitular. Primeira fase. Oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz recebe e manda citar o réu, abrindo prazo para ele oferecer resposta em 10 dias. Abrindo prazo para oferecer resposta à acusação em 10 dias. Normal, igual à resposta à acusação que a gente já viu. O réu apresenta sua resposta por intermédio do advogado, apresentando toda aquela matéria de defesa que ele pode apresentar, normal também, e chama, né, faz ali a descrição, rol das testemunhas, no máximo de 8. Resposta não apresentada no prazo legal, o juiz nomeia um defensor, porque obviamente se esse réu não apresentou resposta é porque ele não tinha quem apresentasse resposta para ele. O juiz nomeia ou defensor público ou um defensor dativo para que este apresente a resposta do réu, porque sem resposta à acusação, o processo não pode continuar. Apresentada essa RA, essa resposta à acusação, o promotor ou querelante, se for ação penal privada subsidiária da pública, se manifesta acerca das preliminares, né? Que essa situação aí de ter que se manifestar sobre as preliminares só existe no rito do júri. O juiz decide se dá seguimento ao processo e marca a audiência ou se ele absolve sumariamente o acusado logo. Aí pode aplicar o artigo 397 por analogia. Se o processo segue, como a gente falou, o processo pode seguir ou ele pode absolver sumariamente. Se o processo segue, designa a audiência de instrução e julgamento, que é para ser só uma, para produzir todas as provas numa oportunidade só. Em sétimo lugar, seguem-se as alegações finais. Em princípio, elas são alegações finais orais, 20 minutos para cada parte, né? Primeiro a acusação, depois a defesa. Assistente de acusação, se houver, fala antes da defesa em 10 minutos. Ah, não, o juiz mandou ter alegações finais escritas, memoriais. Show de bola. O juiz mandou ter alegações finais escritas, orais, escritas por meio de memoriais. Então, cada parte tem que apresentar suas alegações finais num prazo de 5 dias. Aí, munido desses pedidos, dessas alegações finais das partes, o juiz vai decidir o que vai ser do réu agora. Se ele vai ser pronunciado, impronunciado, absolvido sumariamente ou desclassificado a sua conduta para outro crime. Vamos abrir o CPP?
para a gente ver aqui. Artigo. Peraí. Pronunciar o. Tá aí. Bom o suficiente. O juiz, fundamentadamente, artigo 403. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o juiz declarar o dispositivo que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Parágrafo 2º. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto sobre a necessidade da decretação ou da imposição de quaisquer tratando-se de acusado solto sobre a necessidade da decretação da prisão ou da imposição de quaisquer das medidas. 414. Lemos a pronúncia no 413. Vamos para o 414. Impronúncia. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Impronúncia foi. 415, agora a absolvição sumária. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando 1. Está provada a inexistência do fato. Está provado ele não ser autor ou partícipe do fato. Inciso 3. O fato não constitui infração penal. Inciso 4. Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Lembrando, parágrafo único, não se aplica o inciso 4 do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade de doido do artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Certo. Até poderia fazer uma observação, mas como já a gente vai fazer algumas questões, eu vou deixar essa manifestação para já. Artigo 416, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. 417. Se houver indícios de autoria de participação de outras pessoas não incluídas, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias, sendo aplicável no que couber o artigo 80. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. 419, quando o juiz se convencer em discordância da acusação, esse aqui é o da desclassificação. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos dolosos contra a vida e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará acusado preso. Certo. Até aí, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso material. Volta para cá, vamos falar um pouquinho agora das peças em específico. Vamos voltar um pouquinho, a gente deu uma passeada por todo o procedimento, certo? E nessa passeada que a gente deu, nós falamos que ali existem duas peças possíveis, resposta e memoriais. Resposta, mesma coisa, o que eu vou atrás? Eu vou atrás de, se é resposta à acusação, eu preciso da citação do réu e do recebimento da denúncia ou da queixa, certo? Denúncia ou queixa recebida, réu citado. E se é a resposta à acusação no júri, eu tenho ainda a narrativa de um crime doloso contra a vida. O MP denunciou nas
né, denunciou o acusado, denunciou aquele fulano, nas penalidades do artigo 121, como incurso no artigo 121, doloso. 122, 123, 124, 125, 126. Então, se tem qualquer desses crimes, recebimento da denúncia da queixa e citação do réu, eu tenho uma resposta à acusação do júri. Certo? Tranquilo, de boa, beleza. Aí, eu tenho que saber do seguinte: lá no artigo 406, eu tenho o fundamento específico da resposta à acusação no júri. Cair resposta à acusação de qualquer outro fato, de qualquer outro crime, você vai para o artigo 396 e 396A. Aqui no júri, você vai para o artigo 406 do CPP. Vamos lá, eu vou agora, a partir de agora, não vou mais usar a tela, porque eu tenho que ficar, não só porque eu tenho que ficar ajustando, mas porque o bom mesmo é a gente ver aqui. Então, eu vou abrir o meu Código de Processo Penal, o que eu espero que você faça também, e vou localizar o artigo 406. No 406, inclusive, é onde a gente vê que inicia aqui, ó, do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. 406 está bem aqui. Então, vamos lá. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Era para eu estar com o meu marca-texto aqui, mas é óbvio que eu não estou. Peraí, calma. Calma, que vai dar tudo certo. Dizem as más línguas. Então, peraí, deixa eu localizar aqui. Deixa eu localizar aqui o meu marca-texto. Já devia estar com ele em mãos, mas não estou. Achei meu estojo e achei meu marca-texto. Show de bola. Voltei. Achei meu marca-texto. Vou marcar o artigo 406. Tudo que for peça, né, fundamento de peça, eu recomendo que vocês marquem com uma cor específica, tá? Então, eu sempre estou usando amarelo, então vou usar amarelo. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Eu só marquei responder à acusação e marquei também no prazo de 10 dias. Para eu lembrar que, se for júri, que tá aqui em cima, eu vou marcar júri também. Eu marquei júri. Deixa eu ver aqui. Pronto. Marquei júri, estão vendo? Bem aqui. E marquei resposta à acusação no prazo de 10 dias. Eu já sei que se for uma resposta à acusação do júri, já tá aqui. E aí, beleza. Prazo previsto nesse caput, parágrafo 1º. Será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado, do comparecimento em juízo do acusado, do defensor público, do defensor constituído em caso de citação inválida por edital. A acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia na queixa. Parágrafo 3º. Na resposta, marquei só parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Exceções serão processadas em apartado. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo vista dos autos. 409, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante, vê que eu não inventei, ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. 410, o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências no prazo máximo de 10 dias. 411, a audiência de instrução, certo? Então, na audiência de instrução, tomada de declarações do ofendido, se possível, oitiva de testemunhas da acusação e da defesa, nesta ordem, esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Os esclarecimentos dos peritos,
Os esclarecimentos dos peritos, parágrafo 1º, dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. O assistente do MP, após a manifestação deste, o assistente é o advogado da vítima. Ao assistente, após a manifestação do Ministério Público, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no CAPT. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão ou fará em 10 dias. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Certo. Eu percebi aqui duas coisas. Talvez vocês tenham percebido até mais do que eu. Eu percebi aqui duas coisas. Primeiro, que aqui nesse procedimento não tem, né? A gente tem ali o que ele pode fazer na resposta, obviamente. A gente tem aqui, ó, preliminares, tese de mérito, excludente de tipicidade, licitude de culpabilidade, salvo doença mental. E aí a gente não viu nada de absolvição sumária como tem no 397. Não tem assim, o juiz, né, ao receber, né, a resposta à acusação, o juiz absolverá desde logo o acusado, não tem, né? Pronto, pois o meu pedido de absolvição sumária, numa resposta dessa, vai ser também no 397. Ó, olha essa óbvia aqui que eu coloquei. No júri, o que se chama de absolvição sumária, na verdade, está no artigo 415. No júri, a absolvição sumária seria só a do 415, ou seja, pós-audiência. A gente percebe isso. Que o que eu chamo de absolvição sumária no júri não é aqui, mas isso não impede, né, que na resposta à acusação do júri eu ainda faça o pedido de absolvição sumária e utilize o artigo 397 do CPP por analogia. Então, vou tentar até facilitar mais um pouco. No rito do júri, vocês perceberam que não tem, como no rito comum, um artigo logo depois do artigo da resposta à acusação, dizendo, e se o juiz quiser absolver logo, ele não pode? Não existe essa previsão. Mas, olha só como a advogada é truqueiro, dá truque em tudo. Mas, mesmo não existindo essa questão no procedimento do júri, eu posso observar ali no procedimento o que diz no artigo 384 e seguintes. Então, eu posso, na resposta à acusação do júri, usar a absolvição sumária do 397 por analogia. Olha que legal. Eu dou um truque ali. Porque senão a resposta à acusação seria só mera formalidade. Tem que ser possível um pedido de absolvição sumária, tá entendendo? Tem que ser possível a pessoa dizer assim, doutor, mas eu tô vendo aqui que tem uma causa manifesta de excludente da ilicitude do fato. Eu tô vendo aqui que tem uma prescrição. Eu tô vendo aqui que tem isso, que tem aquilo. Vocês estão percebendo que se não pudesse de jeito nenhum, seria meio complicado, seria meio injusto, seria meio, né, esquisito? Então, a gente não tem previsão expressa. Mas a gente vai utilizar o artigo 397 por analogia, porque a gente é truqueiro. O menino passaram aí arrastando uma folha de coqueiro, pelo jeito. Beleza. Vamos lá para o modelo. Excelentíssimo senhor, juiz de direito da tal vara do Tribunal do Júri da comarca disso aqui, lembra? Endereçamento é para o juiz que recebeu a denúncia ou a queixa. Já falei antes, vou falar de novo. Endereçamento não é local para você discutir competência. Não é local para discutir competência.
É para você, porque senão a gente manda pro juiz errado, a gente tá só endereçando. A gente manda pro juiz errado, só porque a gente acha que ele devia ser o juiz, e o juiz olha e diz assim, vale essa denúncia, e essa resposta à acusação que é aleatória. Sem processo, sem nada, só veio a resposta. É esquisito. Então a gente vai mandar para o juiz que recebeu a denúncia ou a queixa subsidiária. Show. Prof, eu vi que você botou ali juiz federal. Excelentíssimo senhor juiz federal da tal vara do Tribunal do Júri, da Justiça Federal, da Ação Judiciária de. Tem vara do Tribunal Federal? Tem vara do Tribunal do Júri na Justiça Federal? Tem. Certo? Quando o homicídio, por exemplo, ele acontece em circunstâncias que atraem os interesses da União, mas são circunstâncias assim, ai meu Deus do céu, misericórdia, tipo, sabe? Tem o interesse de algum ente da União, tem o interesse de alguém que está metido ali. Por exemplo, se existe conexão com crime federal, existe um caso de um conflito de competência que foi analisado pelo STJ, que foi assim, um crime de homicídio que foi conexo com um crime de contrabando. Aí, nesse caso, o que foi feito? O juiz federal e o juiz estadual ficaram brigando. Ah, não, o competente é você. Ah, não, o competente é você. E esse conflito foi levado até o STJ. E o STJ disse: olha, havendo conexão entre um crime federal e um crime doloso contra a vida, vão os dois para o juízo federal, entendeu? Por quê? Porque, veja bem, a competência do júri está no. A competência do júri está na Constituição Federal. A competência da Justiça Federal também está lá no artigo 109. Então, perceba, são duas competências constitucionais. Qual que vai prevalecer? A mais específica. Então, é mais específico um homicídio ou um homicídio que tem relação com um crime praticado contra bem, serviço e interesse da União. No caso, o que aconteceu, só para vocês ficarem ligados e saber da fofoca, foi um caso de contrabando que a pessoa não queria ser pega nesse contrabando que ela praticou, e ela praticou um homicídio para assegurar, homicídio qualificado no inciso 5, inciso V, né? Inciso 5, que foi um homicídio praticado para assegurar a impunidade ou a vantagem de um crime. Que crime é esse que ele queria assegurar que ficaria impune ou que não seria tirada dele a vantagem? O contrabando. Então, existe uma conexão entre eles e o fato do contrabando ser um crime federal atraiu a competência do Tribunal do Júri na Justiça Federal, certo? Então, pode ter júri federal? Pode ter júri federal. Inclusive, salvo engano muito grande da minha parte, vocês podem ver essa fofoca no informativo 778 do STJ, que foi quando saiu essa fofoca aí do crime conexo, né? Então, assim, o professor vai cair na prova informativa? Claro que não. Mas é um caso interessante de visualizar. Por que teria Tribunal do Júri Federal? Que caso é esse? Como é que foi? Aí você pode ir lá no Dizer o Direito e pesquisar o informativo 778. Então, ó, isso daqui acontece quase nunca. Eu vou até puxar uma setinha aqui para vocês ficarem tranquilos. Isso aqui é quase nunca. Inclusive na OAB, nunca caiu. É bom saber que existe, porque vai que é a primeira vez. Então, quase sempre, 99,99999% das vezes, 99, opa, é nem 99%, é 99,99999% das vezes, vocês vão estar diante de um juiz do Tribunal do Júri da comarca de tal canto, Justiça Estadual, certo? Beleza. Clarissa dos Anzóis Pereira, já qualificado nos autos da ação supramencionada, por seu advogado e bastante procurador que abaixo assina, procuração em anexo, vem com o máximo respeito à presença de Vossa Excelência para apresentar resposta à acusação com base no artigo 406 do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e direito que passa a expor. Aí você vai narrar dos fatos, das preliminares, se houver, geralmente é uma nulidade, ou então inépcia da denúncia, rejeição da denúncia da queixa, ou então uma exceção, suspeição, litispendência, etc. Você vai apresentar do mérito ou dos fundamentos, eu gosto mais dessa daqui, ó, dos fundamentos do que do mérito.
e dos pedidos. Nos pedidos, você vai dizer, diante da exposição fático-jurídica, ora apresentada, requer que Vossa Excelência digne a. Ou então, diante do exposto, requer, né? Rejeite, se digne a rejeitar a denúncia ou queixa com base no artigo 395 tal, se for o caso. Se for o caso. Se for o caso. Também como nulidade, se for o caso, que seja reconhecida a nulidade tal, com base no artigo tal, que geralmente é o 564. E, por fim, a absolvição do acusado. Prof, posso botar só a absolvição? Botar a absolvição sumária? Tanto faz. Eu botei a absolvição do acusado, que é um termo que engloba os dois. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado AB, UF. Isso aqui era para estar centralizado, tá? Era para estar bem aqui. Rol de testemunhas é assim, nome, endereço, nome, endereço. Prof, na resposta à acusação, eu tenho sempre que fazer o rol de testemunhas? Eu recomendo que faça. Depois da sua assinatura, você vai lá né, faz o rol de testemunhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nome, endereço, nome, endereço, nome, endereço, nome e endereço. Show! Resposta é isso, entendeu? É quase a mesma coisa que a gente viu anteriormente em resposta à acusação, só que agora no tribunal do júri. A gente vai mudar o artigo, né, que é o 406 agora, e a gente vai pedir a mesma absolvição sumária, vai pedir as mesmas nulidades, se for o caso, se aplicável, vai pedir a mesma rejeição da denúncia, do mesmo jeito, só muda o artigo 406 e o endereçamento. Vamos lá, para frente, então, memoriais no procedimento do júri. Nos memoriais eu tenho o seguinte: fundamento, o mesmo fundamento, vou até colocar aqui, mesmo fundamento dos memoriais no procedimento comum. Mesmo fundamento do procedimento comum. Ou o artigo 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, normal. Quais são as palavras de ordem? Você vai identificar que ocorreu um crime doloso contra a vida, daquele mesmo jeito, 121 até 121 doloso, tá? Até o 126, que é o último crime, 127 e 128 são só qualificadoras, formas, causa de aumento de pena ou excludentes do aborto. 121 doloso, 122, 123, 124, 125, 126. Mais encerramento da instrução ou, aí cabe também um parêntese, ou o Ministério Público requereu a pronúncia nos termos da denúncia. Ou o querelante requereu a pronúncia nos termos da queixa-crime, certo? Eu vou colocar o MP porque é o cenário mais comum, tá? O MP requereu a pronúncia nos termos da denúncia ou o querelante requereu a pronúncia nos termos da queixa subsidiária. E, óbvio, intimação do réu. Você foi intimado depois que se encerrou a instrução, depois que o MP já se manifestou requerendo a pronúncia e foi intimado para se manifestar. O que você faz? Memoriais, mesma coisa. Então, ó, qual é a diferença? Aqui nos memoriais do júri, diferente do que acontece no procedimento comum, eu não tenho ainda no horizonte uma condenação possível. O que eu tenho eu não quero, é o que eu devia querer, né? Eu não quero que esse réu vá a júri. Eu quero que daqui mesmo já acabe. Ou porque ele foi absolvido sumariamente, ou porque ele foi impronunciado, ou porque eu vou desclassificar, exemplo, eu vou desclassificar essa tentativa de homicídio para uma lesão corporal. Eu vou desclassificar esse homicídio para uma lesão corporal seguida de morte. Então, assim, o que eu quero é que ele não seja pronunciado. Eu não preciso focar em tese subsidiária envolvendo dosimetria. Então, é bom. Se cair memoriais do júri, gente, vocês estão no céu. Porque o conteúdo é muito menor. O que você vai pedir? Ou o 414, ou 415, ou 419, que é muito show. Então, aí, encerramento da primeira fase são 4 possibilidades. 3 que eu quero e uma que eu não quero. Certo? Então, ó, pronúncia
ECA, quem pede pronúncia é o promotor. Em pronúncia eu quero, eu gosto. Absolvição sumária é show e desclassificação é show também. Só tá nessa ordem porque é a ordem dos artigos, tá? Mas em ordem de importância, a absolvição sumária vem em primeiríssimo lugar. Em pronúncia vem em segundo lugar e, se for o caso, desclassificação. Professora, posso pedir os três? Pode. Eu só não acho que seja o caso de sempre caber os três. Ou é em pronúncia, ou é desclassificação. Mas, enfim, só tem essas 4 possibilidades. E pronúncia, obviamente, eu não quero, a não ser que eu esteja trabalhando para a vítima. A não ser que eu esteja trabalhando para a vítima. E tese subsidiária, então, professora, não tem, não? Tem. Pedir para afastar qualificadoras ou afastar majorantes contidas na denúncia. O pedido vai ser ou de absolvição sumária, lembrando, a absolvição sumária é sempre a nossa number one, ou em pronúncia ou desclassificação do crime imputado. Modelo de novo. Excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara do tribunal do júri, da comarca de não sei onde, ou excelentíssimo senhor juiz federal, se for juiz federal, né? Se for para da tal vara do tribunal do júri, da Justiça Federal, da seção judiciária de não sei onde. Vanessa, preâmbulo, né? Fulana vem por seu advogado apresentar não sei o quê. Alegações finais por memoriais, nome, mesmo nome, ou memoriais finais. Os 3 são válidos? São. Base, a mesma, 403 parágrafo 3º ou 404 parágrafo único do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e direito que passa a expor. Da mesma forma, fatos preliminares, mérito, fundamentos. Qual a primeira? A absolvição sumária, artigo 415. Ou em pronúncia, nos termos do 414, quando não existe prova da materialidade ou não está suficientemente indicada a autoria. Desclassificação, quando for o caso, se você achar que não é um homicídio, doutor, não foi bem assim. Não é um homicídio, foi uma lesão corporal seguida de morte. Não é um homicídio tentado, foi uma lesão corporal só. Então, aí você pede a desclassificação, retirada de qualificadoras / majorantes. Dos pedidos, diante da exposição fático-jurídica, requer que Vossa Excelência se digne a reconhecer / declarar nulidade, com base no artigo 564, CPP, absolver sumariamente o acusado, em pronunciar, desclassificar, afastar qualificador ou majorante. Nesse termos, pede deferimento. Detalhe, ou coisa boa é detalhe. Detalhe. Quando a gente estiver escrevendo memoriais aqui do júri, pode reparar que são os mesmos pedidos de um rese que eu interpus porque o réu foi pronunciado, do rese da pronúncia. O juiz pronunciou o acusado, você é o advogado dele, obviamente você tá puto. Então você vai fazer o quê? Você vai pedir para o tribunal ou reconhecer, declarar nulidade, e aí na preliminar, né? Reconhecer ou declarar tal nulidade. No mérito, nos fundamentos jurídicos, você vai pedir a absolvição sumária, ou a impronúncia, ou a desclassificação. E se for o caso, assim, né, doutor, cai atirando. Já que o senhor vai manter a pronúncia, pelo menos retire essa qualificadora, retire essa majorante de pena. E aí, show. Neste centro de deferimento, local dado. Show de bola? Show. Recursos possíveis das decisões que encerram a primeira fase. Vamos lá. Aquele velho truque, velho deitado, né? Pronúncia, rese. Desclassificação, cabe rese. Se começa com consoante, o recurso começa com consoante. Se começa com consoante, o recurso começa com consoante. Agora, se a decisão começa com vogal, o recurso começa com vogal. Se a decisão começa com vogal, o recurso começa com vogal. Da pronúncia, cabe rese. Da desclassificação, cabe rese. Da absolvição sumária, cabe apelação. Da impronúncia, cabe apelação. Aqui na pronúncia,
Se eu vou recorrer, se eu estou insatisfeito, eu vou até colocar do outro lado. Se eu vou recorrer de uma decisão de pronúncia, eu sou defesa. Eu tô puta porque o réu foi pronunciado, eu vou recorrer para ver se eu consigo reverter. Desclassificação, absolvição sumária ou impronúncia, se eu estiver infeliz com isso, provavelmente o meu papel é acusação. Não queria que fosse desclassificado, eu queria que ele respondesse por homicídio. Não queria que fosse desclassificado, eu queria que ele não queria que fosse impronunciado, eu queria que ele fosse pronunciado. Não queria que ele fosse absolvido, queria que ele fosse pronunciado, que fosse a júri. Então, nesses casos aqui, a gente vai ter aí da defesa somente, né? Quem faz recurso da pronúncia é só a defesa. Show de bola? Show. Eu tô sem a minha pinhanha aqui de cabelo, mas tá tudo bem. Então, show de bola. Vamos para uma questão bem boa. Vamos lá. Flávio está altamente sensibilizado com o fato de que sua namorada de infância faleceu. Breno, não mais aguentando ver Flávio sofrer, passa a incentivar o amigo a dar fim à própria vida, pois assim, nas palavras de Breno, ele novamente estaria junto do seu grande amor. Incentivar o amigo a dar fim à própria vida é instigação ao suicídio. Diante dos incentivos de Breno, Flávio resolve pular do seu apartamento no quarto andar do prédio, mas vem a cair em um canteiro de flores, sofrendo apenas arranhões leves no braço. Descobertos os fatos, Breno é denunciado pela prática do crime previsto no artigo 122 do Código Penal, de forma consumada, já que ele incentivou Flávio a se suicidar. Recebida a denúncia, o juiz, perante a vara única da comarca aonde os fatos ocorreram, determina que seja observado o procedimento comum ordinário. Olha só, o juiz determina que o procedimento para o fato ali, no qual é acusado o Breno, seja o procedimento comum ordinário. Durante a instrução, todos os fatos anteriormente narrados são confirmados. Os autos são encaminhados para as partes para apresentação de alegações finais. A família de Breno procura você para, na condição de advogado, prestar os esclarecimentos a seguir. Primeiro, né? Alternativa A. O procedimento observado durante a ação penal em desfavor de Breno foi o adequado? Justifique. Ai, gente, a gente já sabe, né? Que no caso aqui do Breno, poxa, o Breno, gente, ele estava numa situação de crime doloso contra a vida e ele devia ter sido ali colocado sob o rito do tribunal do júri. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar que o procedimento adotado não foi o adequado. Se eu tenho espaço, tenho. A. Procedimento observado foi adequado? Não, não foi o adequado. Não. Pois se trata, pois se trata de crime doloso contra a vida, doloso contra a vida, que deve ser submetido ao procedimento. Eita, eu não me lembro como é o procedimento, o nome, pois eu vou olhar. Por quê? Porque a minha memória não é confiável, nem a minha nem a sua. Procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Cadê meu... Acabei de pegar nessa caneta. Procedimento, vou olhando e fazendo, procedimento relativo aos processos da competência
do Tribunal do Júri. Aqui, gente, na hora de fazer a capitulação legal, eu posso fazer o seguinte. O que que eu recomendo para vocês? De início, eu recomendo que vocês usem. Vocês lembram quando a gente viu do artigo 419, eu acho, que disse assim, ó. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação, a existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código. Pronto. Lá no artigo 74, parágrafo 1º, tem assim: compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos tais, consumados ou tentados. Eu recomendo que numa situação como essa, vocês coloquem com base ou com fundamento no artigo 74, parágrafo 1º do CPP. Vocês também podem usar outros artigos, tá? Primeiro, vocês podem usar aquele lá da Constituição, que a gente falou ali no começo. Lembra? Ó, artigo 5º, inciso 38, a linha D. Pode? Pode. Ou, cadê? Artigo 5º, inciso 38D da Constituição Federal. Mas você também pode usar, eu acho que é no artigo 394, que tem assim, 394, parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497. Então, eu posso também usar o 394, parágrafo 3º. Certo? Eu vou só desfazer aqui o zoom para poder mandar esse print aqui no grupo. Espera aí. O artigo 394, parágrafo 3º do CPP. Lembrando que vocês vão fazer por extenso, né? Código de processo penal. Espera aí, que a tia tá só tirando um print. Espera aí, alunos. Aqui. Pronto, já mandei esse print no grupo, para vocês lembrarem. Aí tem outra questão que eu acho interessante que vocês saibam, tá? Na alternativa B, tô tentando dar zoom, pronto. Na alternativa B tem assim: qual argumento a ser utilizado pela defesa técnica, né, a ser apresentado pela defesa técnica para questionar a capitulação delitiva que foi imposta ali para o Breno, né, que foi realizada pelo Ministério Público. Assim, gente, nesse caso em específico, a gente estava antes das alterações do artigo 122. Antigamente, o artigo 122 não tinha punição, né? Era um fato atípico, se não resultava lesão grave ou morte. Agora não tem mais isso. Então, essa B hoje está inaplicável. Acho até importante a gente riscar isso daqui, ó. Argumento a ser apresentado pela defesa técnica? Nenhum. Hoje ele responderia pelo 122 caput, certo? Mas pode ser utilizado, por exemplo, o Ministério Público colocou ele no artigo 122, parágrafo 1º, que diz assim: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena reclusão de 1 a 3. Se, parágrafo 2º, resulta morte, pena é de 2 a 6, se eu não me engano. Reclusão de 2 a 6 anos. Então, assim, se ele não estivesse respondendo pelo caput, o Ministério Público tivesse mandado ele, né, tivesse denunciado ele pelo 122, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, vocês podiam pedir a readequação para ele responder sem essas qualificadoras, porque são qualificadoras, né? Qualificado pela lesão grave e pela morte. Então, ó, essa B hoje ela tá inaplicável. Eu vou até fazer aqui um segundo print. Pronto. Vou até fazer o segundo print com esse xizinho em cima da alternativa B. E vou apagar o anterior. Hoje em dia,
depois dessas alterações que ocorreram em 2018, salvo engano, 2018, 2019, a gente estaria diante de uma capitulação correta. Mas antigamente não. Então, isso aqui é do 26º exame da ordem. Mais uma questão, 40º exame da ordem, questão 4. Helena, inconformada com o desempenho do seu time de futebol no Campeonato Brasileiro, decidiu colocar explosivos no estádio de seu clube. Eu sei que às vezes dá vontade, né? Helena inseriu os explosivos. Peraí, deixa eu só responder isso aqui. Helena inseriu os explosivos, perdão, voltei, em locais estratégicos para explodir e danificar todo o gramado, de forma a garantir que, por ocasião da explosão, ninguém fosse atingido. Então, veja só, ela colocou em locais estratégicos para explodir e danificar o gramado, de forma a garantir que, por ocasião da explosão, ninguém fosse atingido. No entanto, após colocar os explosivos similares à dinamite, Helena se distraiu e não observou quando o cachorro do clube, o Bob, pegou um dos explosivos e levou para o vestiário. Estava ali por perto, pegou um dos explosivos e levou para o vestiário. Ok. Helena, depois que criou um risco não permitido pelo direito, de forma negligente, né, não percebeu quando o cachorro levou, acionou os explosivos, acreditando que iria danificar somente o gramado, porém atingiu o vestiário, onde estava um funcionário do clube, que faleceu em decorrência da explosão, sendo certo que tal resultado era de manifesta previsibilidade, embora não fosse desejado ou tolerado pelo acusado. Ó, falou que é previsível, mas que ela não queria e não assumiu o risco, né? Não era um risco que ela tolerasse. Aqui ele tá me fazendo um sinal neon para dizer que a conduta dela foi culposa. Helena foi denunciada pelo delito de homicídio qualificado pelo emprego de explosivo. Os fatos relatados foram regularmente comprovados durante a instrução processual da primeira fase do júri. Como advogado de Helena, sem concordar com a imputação realizada, ao se pronunciar em alegações finais da primeira fase do júri, responda às questões a seguir. Então, ó, a Helena, por um vacilo, uma culpa, acabou gerando a morte de alguém, enquanto dolosamente ela estava colocando explosivos. Então, olha só, a gente tem a intenção dela direcionada para implantar todos esses explosivos. Mas qual era o dolo? Qual era a intenção dela? Era danificar o gramado. Ela não viu quando o cachorro levou um dos explosivos para o vestiário. Quando ela acionou, todos os explosivos detonaram, inclusive o do vestiário, onde estava um funcionário que morreu. Ela queria o resultado explosão do gramado. Ela não queria e não tolerou, não assumiu o risco, foi do resultado morte em relação à pessoa que faleceu, que foi o funcionário do clube. Considerando a conduta de Helena e o resultado, qual a tipificação penal adequada ao fato? Justifique. Gente, eu vou dar uma dica para vocês. Eu já falei isso antes, mas eu vou falar de novo. A gente tem crime no Código Penal para quase tudo. Então, eu vou pensar o seguinte. Bom, o que que ela fez? Explosão, né? Então, eu vou lá no índice remissivo do Código Penal. O nosso é no final, tá? E eu vou procurar a letra E. Explosivo, explosivo tem ou gás tóxico, asfixiante, fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte. Tem no artigo 253. Deixa eu ver aqui o que é no 253. No 253 tem fabricar, fornecer, adquirir. Não, não é isso. Achei! Artigo 251. Ela cometeu o ilícito de explosão.
Artigo 251 do Código Penal. E nessa explosão dolosa, ela gerou um resultado morte por negligência. Olha aqui, de forma negligente. Então, aqui, ela ainda tem um aumentozinho de pena, que eu já vou falar para vocês. Tá no artigo 258. 251, 258, ambos do Código Penal. Ela vai responder pela sua conduta, pela sua intenção. Ela tinha a intenção direta, direcionada para explodir. O resultado morte foi um resultado não querido, não tolerado, cujo risco ela não assumiu, porque ela não colocou lá próximo. Foi um negócio que ela vacilou e não viu o que aconteceu. Então, ela acionou os explosivos e acabou gerando a morte desse funcionário. Olha o que diz o artigo 258. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Se resulta morte, eu estou no 258, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, ó, aqui eu tenho uma explosão dolosa, tá aqui a explosão, e aqui eu tenho um resultado morte. Artigo 258, primeira parte, porque tá lá no começo, né? Crime doloso de perigo comum que gera um resultado lesão grave ou morte, primeira parte. Crime culposo de perigo comum, segunda parte. Show de bola? Show de bola. Então, o que a gente vai responder aqui? Que em relação à situação, a Helena agiu com culpa no resultado morte. A defesa tem que pedir a desclassificação. Olha só, o que a gente pede quando o crime não é o narrado na denúncia? Vou colocar aqui. Essa daqui é a nossa questão 2, tá? É a quarta questão do 40º exame. Vou colocar aqui embaixo. 2A. Helena procedeu com culpa no resultado morte. A defesa deve pedir a desclassificação artigo 419 do Código de Processo Penal, vocês vão colocar por extenso, obviamente, pedir a desclassificação, né, para o delito de explosão com causa de aumento de pena, resultado morte. Até, se eu não me engano, homicídio culposo foi aceito nesse gabarito, tá? Para o crime de... Tá no meio? Tô no meio? Tô quase. Para o crime de explosão com resultado morte. Artigo 251, combinado com o artigo 258, primeira parte. É caput, primeira parte? Não, só tem caput. Artigo 258, mas bora botar caput assim mesmo? Caput. Deixa eu apagar, botar direito. Artigo 258, caput, primeira parte, ambos do CP. Certo? Então, você vai pedir a desclassificação. Nesse caso, até aceitou o homicídio culposo, tá? Mas eu recomendo que você vá pela classificação mais exata. Ela teve dolo na conduta de explodir, mas ela teve culpa, ou seja, ela não aceitou, não tolerou, não assumiu o risco do resultado morte, mas ele aconteceu por causa de uma ação dela. Então, houve negligência da parte dela. Então, tá. Pedido, no caso aqui na alternativa B. Qual pedido de natureza processual cabível de ser deduzido em defesa de Helena? Ah, isso é fácil. O pedido que a defesa vai fazer em sede de alegações finais é o de desclassificação, como a gente já falou. Ah, mas eu já falei na A, fala na B de novo. Desclassificação nos termos
do artigo 419 do CPP. Tirar nosso print maroto. Dois, né? Show de bola. Beleza? Beleza. Como eu já mandei o print, eu vou apagar aqui para poder fazer a segunda. Aliás, eu não preciso apagar para fazer a 3, porque a 3 a gente já resolveu antes, eu trouxe ela de novo para a gente relembrar. Quando a gente estava estudando imputabilidade penal, lá na aula de fato culpável, certo? Da culpabilidade. A gente estudou imputabilidade. E aí a gente viu a questão do Carleto. Vamos relembrar? Carleto foi denunciado pela prática do injusto de homicídio simples, porque teria desferido disparos com sua arma regular contra o seu vizinho Mário durante uma discussão, causando-lhe as lesões que foram a causa da morte da vítima. Logo que recebida a denúncia, o Carleto foi submetido a um exame de insanidade mental. O laudo concluiu que ele se encontrava nas circunstâncias do artigo 26 caput do Código Penal. Porra, você tá aqui. Ele foi denunciado por homicídio simples. Sempre acontece essa merda. Ele foi denunciado por homicídio simples. E aí, sendo denunciado por homicídio simples, ele foi declarado doido. O que eu vou pensar aqui? Eu vou logo saber que se ele é doido, ele é inimputável. E se ele é inimputável, ele ficaria isento de pena, devendo ser submetido a uma medida de segurança. É ou não é? É. E eu tenho mais, e eu digo mais. Se ele é inimputável, o juiz não pode, não poderia, não deveria condená-lo, não é verdade? Mesmo que o juiz dissesse, não, realmente foi ele, mas ele é inimputável. O que queria ser colocado aqui para ele? Uma medida de segurança. Se essa for a única hipótese, é a única tese defensiva, se a única tese defensiva, deixa eu ver se eu não tô no meio, tô quase. Se é a única tese defensiva do Carleto, o juiz absolve sumariamente no artigo 415, inciso 4. Se não é, se tem mais do que, tem essa tese e tem outra, se não é a única tese defensiva, então eu vou para 415, parágrafo único, ambos do CPP. Peraí. Deixa eu só enviar aqui esse link para minha sócia. Perdão. Vamos lá. Porra, se ele é inimputável, certo? Ele foi denunciado pela prática de homicídio simples. Ele está respondendo no rito do tribunal do júri. Fim da primeira etapa probatória do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Tá vendo? Procedimento do júri. No momento das alegações finais, a defesa técnica do Carleto, escorada em uma das vertentes da prova, alegou o quê? Que o réu atuou em legítima defesa. Só que o juiz, quando findou essa primeira fase do procedimento, a defesa alegou legítima defesa. No final, quando o juiz foi, né, pronúncia em pronúncia, desclassificação, absolvição sumária, quando ele foi fazer essa escolha, o juiz disse o seguinte: rapaz, vamos absolver sumariamente esse cara, já que ele tem inimputabilidade, reconhecido em laudo, vamos aplicar uma internação, prazo mínimo de 1 ano. Só que é o seguinte, isso daqui é interessante. A absolvição sumária, eu até me retrato. Eu disse mais cedo que a absolvição sumária, ela é algo que geralmente a defesa não recorre. Eu vou colocar aqui no finalzinho só para eu conseguir falar com vocês. A absolvição sumária é uma coisa que geralmente a defesa não recorre.
Mas vocês pensarem bem, gente, medida de segurança não é coisa de gente, não, sabe? É uma parada no canto ruim, tomando uns remédios que é praticamente à força, é com um monte de doido, não é vida, não. Então a família não gostou. A família do Carleto ficou meio indignada, né? Ficou levemente indignada que o Carleto foi submetido a uma medida de segurança. Eles não queriam isso. Eles queriam o quê? Que o juiz dissesse: não, ele estava só se defendendo, o bichinho, né? Sempre tem o bichinho. Aí eu vou apagar aqui porque eu já mandei o print no grupo. Aí, enquanto eu vou apagando, eu vou falando. Aí a família, insatisfeita, injuriada com a medida de segurança aplicada, chama você, como advogado, para adotar as medidas cabíveis. E aí, a qual o recurso cabível para a defesa combater aquela decisão que a família não gostou? Vamos lá. Família não gostou do resultado medida de segurança, que saiu de uma decisão de absolvição sumária. Então, eu vou recorrer da absolvição sumária. O recurso cabível. Gente, eu mandei o print mesmo, eu não tô ficando doida, não, né? Meu Deus do céu, peraí. Deixa eu ver se eu mandei. Não, eu mandei. O recurso cabível é o quê? Apelação. Com base no artigo 416 do Código de Processo Penal. Deixa eu ver. Porque, assim, em geral, é tranquilo, né? O artigo 593, inciso 1. Mas, nesse caso, eu não alegaria o 490, aliás, 593, inciso 1, não. Eu alegaria o 416 mesmo, porque olha aqui como é que é o 416. Da decisão. Peraí. Em pronunciar. Peraí. Próximo. Aqui. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Se eu fosse vocês, eu ia só no 416, tá? Beleza. Volto para cá. O recurso cabível à apelação nos termos do artigo 416 do CPP. B. Qual a tese jurídica de direito processual que a defesa de Carleto poderá alegar para combater a decisão respectiva? Todo esse argumento que a gente construiu até aqui, a gente vai botar no papel agora. A gente vai botar aqui, olha, o Carleto, o agente, o réu, não poderia ter sido absolvido sumariamente pela inimputabilidade, porque essa não era a única tese defensiva. O magistrado só pode reconhecer, aliás, perdão, só pode absolver sumariamente, reconhecendo a legítima defesa e sem aplicar a medida de segurança, ou então ele vai submeter a julgamento do tribunal do júri e o tribunal do júri vê, certo? Então, ó, a gente vai construir esse argumento. Primeiramente, o agente não, opa, não deveria ou não poderia ser absolvido sumariamente em razão de doença mental, se esta não era a única tese defensiva. Tese defensiva. Nos termos. Opa, muito longe. Nos termos do artigo 415, parágrafo único do CPP.
Cabia ao magistrado. Aí você vai dizer, cabia ao magistrado, cabia ao magistrado ou reconhecer a legítima defesa e absolver sumariamente com base na legítima defesa, ou submetê-lo a julgamento perante o tribunal do júri, né, para análise do tribunal do júri da excludente de licitude. Artigo 415, parágrafo único do CPP, conforme a gente já citou. Tranquilo até aqui, gente? Vocês estão tão calados. Vocês estão tão quietinhos, eu estou estranhando. Não é a cara de vocês. Vocês são sempre tão zoadentos. Show de bola? Tranquilo? Tá. Questão 4. Ah, essa tem bastante espaço, graças a Deus. Vitor efetuou disparos de arma de fogo contra José com a intenção de causar sua morte. Ocorre que, por erro na execução, os disparos atingiram a perna do seu inimigo e não o peito, como pretendido. Esgotada a munição disponível, Vitor empreendeu fuga, enquanto José solicitou a ajuda de populares e compareceu de imediato ao hospital. Após o atendimento médico, já no quarto com curativos, enquanto dormia, meu Deus, é muito azar do nego, José vem a ser picado por um escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno animal exclusivamente. Descobertos os fatos, considerando que José somente estava no hospital em razão do comportamento de Vitor, o MP oferece denúncia em face do autor dos disparos por homicídio consumado. Artigo 121 caput do Código de Processo Penal. Perdão, do Código Penal. Após regular prosseguimento do feito na audiência de instrução e julgamento e na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando da oitiva das testemunhas, o magistrado em atuação optou por iniciar a oitiva das testemunhas formulando diretamente suas perguntas. Olha, juiz presidencialista, sem permitir às partes complementação. Após alegações finais orais das partes, o magistrado proferiu decisão de pronúncia. Apesar da impugnação da defesa quanto à formulação das perguntas pelo juiz, o magistrado esclareceu que não importaria quem fez a pergunta, pois as respostas seriam as mesmas. Com base apenas nas informações narradas, na condição de advogado de Vitor, respondo os itens a seguir. Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado e qual argumento de direito processual pode ser apresentado em busca da desconstituição da decisão? Beleza, recurso a gente já sabe. Por quê? Porque recurso de decisão que pronunciou o acusado, bom, só pode ser um recurso em sentido estrito, não é mesmo? Artigo 581, inciso 4. Olha aí como até a memória da professora tá falhando. Então, beleza. Artigo 581, inciso 4. Até aí tá tudo bem. Vamos pensar um pouquinho mais em relação aos argumentos de direito processual. A gente já sabe que esse negócio de audiência presidencialista é uma parada que cabe ao processo trabalhista, que cabe ao processo. Acho que é só trabalhista mesmo, né? Hoje em dia que tá atrasado até hoje. Negócio das perguntas formuladas pelo magistrado. Não, senhor. O que aconteceu, lindos, é que o juiz violou o princípio do cross-examination. Ele violou a possibilidade das partes formularem as perguntas diretamente às testemunhas, certo? Então, a gente pode colocar aqui, recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado. É o recurso em sentido estrito, recurso cabível. Da decisão de pronúncia. De pronunciar é o recurso em sentido estrito. Eu não vou colocar por extenso, mas vocês devem colocar, com base no artigo 581, inciso 4 do CPP. Fecha parêntese. Qual argumento de direito processual... Vale, meu Deus do céu. Qual argumento de direito processual pode ser apresentado em busca da desconstituição da decisão?
cerceamento de defesa. Aí vocês vão botar, né? Cerceamento de defesa. Viola a ampla defesa, viola o contraditório, né? Formulação direta de pergunta pelo magistrado, sem oportunizar a complementação das partes, gera cerceamento de defesa ou viola a ampla defesa. Se vocês forem com a ampla defesa, eu penso, né, que seria interessante vocês colocarem o artigo 5º, inciso, acho que é o Gisele, né? Artigo 5º, inciso Gisele. O Gisele, gente, é o XL. Não, é o XL não. É o LV. Aos litigantes em processo judicial administrativo, defesa barra violação à ampla defesa. Ampla defesa barra contraditório. Artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, 55. Gente, se eu não me engano, eu posso estar muito errada, mas nessa questão em particular, coisa raríssima de acontecer, nessa questão em particular, não se requereu nem fundamentação legal, porque uma parte muito grande dessa questão já era dizer o recurso em sentido estrito, com base no artigo, na forma do artigo 581, inciso 4 do CPP. Quanto a esse argumento, a gente já tinha o restante do ponto do item A. Então, não foi requerido artigo nesse caso em particular, mas em geral eu recomendo que vocês coloquem. Alternativa B. Existe argumento de direito material a ser apresentado em momento oportuno, claro, para questionar a capitulação do jurídico apresentado pelo Ministério Público? Justifique. Aqui na B a gente tem o seguinte: nós temos a picada do escorpião, né, o envenenamento que ele sofreu, ocorreu ali uma causa superveniente, o escorpião veio depois, era disparo? Era. Ocorreu uma causa superveniente relativamente independente que por si só causou o resultado nos termos do artigo, aqui é o 13, parágrafo 1º. Eu comi o do artigo, né? Nos termos do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Correu causa superveniente relativamente dependente, vírgula, que por si só causou o resultado, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º do CP. O que acontece? O agente só deve responder pelos atos anteriores, que no caso, assim, até o escorpião picar, o certo é que havia uma tentativa de homicídio, certo? Nos termos do artigo 13, parágrafo 1º. Devendo o réu responder pelos atos anteriores. Tentativa de homicídio. Eu peço desculpas que a minha letra hoje, gente, tá... Meu Deus do céu. Ah, também peço desculpas, nada, acontece, né? Certo? Beleza, nós temos causa ou com causa, né? Superveniente relativamente independente, que por si só causou o resultado, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, responder com os atos anteriores, tentativa de homicídio. Pronto, nós temos os 3 pontinhos para nos garantir a pontuação cheia dessa questão, certo? Então, ó, causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou o resultado, essa parte é importante, devendo fulano responder por tentativa de homicídio nos termos do artigo 13, parágrafo 1º. Coloquei 13, parágrafo 1º antes, não importa, importa que esteja lá, né? Conforme a gente já sabe, printzinho, né? Pronto.
Questão 4. Item A e item B. Deixa eu só tirar o print aqui, perdão. Eu tô tirando o print só dessa parte. Caso eu não consiga salvar, os prints são eternos. Ai, gente, interaja. Eu tô falando aqui com vocês, vocês não falam comigo. Que coisa horrível. Vou chorar. Eita, Glória God. Belezinha? Tô só checando aqui o chat. Não tem nada. Vocês não me dizem nada. Quinta, só pra gente treinar a nossa identificação de peças, tá? Vamos ler todo o enunciado dessa quinta aqui, que vai ser a nossa peça prática profissional. Rapaz, olha que coisa, nós fizemos 4 questões e vamos fazer agora uma peça. Tá basicamente um exame da ordem isso aqui. Então, vamos lá. Rômulo, nascido em 4 de abril de 1991 em Maricá, ficou inconformado por encontrar, em 2 de janeiro de 2010, mensagens da sua esposa Paola. Paola, espero que não seja Bratio, né? Nascida em 6 de junho de 92, para Bruno, desejando a este um próspero ano. Bicho, é muito dodói, né? Em razão disso, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Desferiu golpe de faca nas mãos de Paola, pretendendo em seguida utilizar arma branca para golpear a vítima e causar sua morte. Ocorre que Rômulo ficou sensível ao sofrimento de sua esposa após as facadas na mão, decidindo deixar o local dos fatos para se acalmar, apesar de ter consciência de que os atos praticados seriam insuficientes para causar a morte de Paola, que ele queria, né? Pretendida morte. Paola informou os fatos à sua mãe, que a levou ao hospital, e em seguida à delegacia, onde ela narrou o ocorrido à autoridade policial. O delegado instaurou um inquérito policial, realizando por vários anos diligências para confirmação da versão da vítima, ouvindo testemunhas, realizando laudo de exame local, acostando o exame de corpo de delito de Paola, que constatou a existência de lesão corporal de natureza grave, entre outras. Por fim, houve o indiciado, que confirmou sua pretensão inicial e todos os fatos descritos pela vítima. Concluído o procedimento, após relatório final, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Rômulo no dia 22 de janeiro de 2020, perante o Tribunal do Júri da comarca de Maricá, no Rio de Janeiro, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, feminicídio, redação dada pela Lei 13.104 de 2015, combinado com, né, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Todos do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 24 de janeiro de 2020, sendo denunciado citado pessoalmente. E juntada à folha de antecedentes criminais, que restava apenas uma outra anotação para ação penal em curso pela suposta prática de crime de furto qualificado. Após regular prosseguimento do feito até aquele momento, foi designada audiência na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa. Todos prestaram declarações que confirmaram efetivamente o ocorrido. Rômulo não compareceu porque não foi intimado, mas o seu advogado estava presente, vou até marcar isso aqui. O Rômulo não compareceu porque ele não foi intimado. Mas o advogado estava presente, consignou o inconformismo com a realização do ato sem a presença do réu. O magistrado, contudo, destacou que designaria nova data para o interrogatório e que a defesa técnica estaria presente. Então, tudo bem, né? Não havendo, então, prejuízo. De fato, foi marcada uma nova data para a realização do interrogatório. Ocasião em que Rômulo compareceu e permaneceu em silêncio. Após as partes apresentarem manifestação,
Reiterando a defesa o inconformismo com a realização da primeira audiência, os autos foram para a conclusão, foi proferida decisão pronunciando o réu nos termos da denúncia. Pessoalmente intimado, o MP se manteve inerte. A defesa técnica e Rômulo foram intimados em 10 de março de 2020, uma terça-feira. Nossa, mas tá insuportável isso aqui, né? Foi proferida decisão pronunciando o réu, nos termos da denúncia. Pessoalmente intimado, ou seja, ele foi pronunciado pelo feminicídio tentado, certo? Pessoalmente intimado, o MP se manteve inerte, a defesa técnica e o Rômulo foram intimados em 10 de março de 2020, uma terça-feira. Considerando apenas as informações expostas, na condição de advogado de Rômulo, apresente a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargo de declaração, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual cabíveis. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição. Último dia do prazo para interposição, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país. E aí, pessoal, qual é a peça? Qual é a peça? Me digam aí. Eu só vou continuar quando me disserem qual é a peça. Beleza? Bora. Cadê? Cadê, gente? Qual é a peça? Quem me responde? Só esperando. Só aguardando. Reze, obrigada, Isa. Nós temos aqui um recurso em sentido estrito. Beleza. Ó, reze, lembrando, quando eu botar reze, eu já sei que o reze ele tem interposição e razões. A interposição vai para o juiz que prolatou a decisão, perdão. Vai para o juiz que pronunciou o réu. Ai, caralho. Por que tá assim hoje, hein? Juiz que pronunciou o réu, juiz ACO. Reze nos termos do artigo 581, inciso 4 do CPP. Juiz que pronunciou, lembrando que se é reze, tem o negócio do juízo de retratação. Juízo de retratação, artigo 589, se eu não me engano. 589. Como eu me engano, né? Às vezes eu me engano. Então, eu vou conferir. 589, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho. É isso aqui mesmo. Juízo de retratação, artigo 589 do caput, do CPP. 589 do CPP. Para bom entendedor, 589 basta. E aí, juiz que pronunciou, juízo de retratação. Beleza. É bom colocar tempestividade? É. Qual é o prazo? 5 dias. O prazo da interposição é 5 dias e a gente tem que colocar no último dia do prazo para interposição, né? Então, 10 de março de 2020, uma terça-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Terça, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tô com um chute muito forte que vai ser 16. Mas vamos lá. Terça, não conta. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Domingo não conta, então vai para o primeiro dia útil subsequente. 5 dias, então dia 16 de março de 2020. O que ocorreu aqui em 2 de janeiro de 2010? Os fatos aconteceram.
Olha de quando é a lei do feminicídio. 2015. Eu tenho uma pergunta bem básica. Gente, lei penal mais grave, lei penal que piora a situação do réu. Se ele fosse responder por tentativa de homicídio, eu não tenho dúvida de que ele responderia por feminicídio. Mas a lei do feminicídio não só veio depois. Então, uma das coisas que eu vou ter que me manter atenta é pedir a retirada desse feminicídio por causa da irretroatividade da lei, da nova lei mais grave. Certo. Irretroatividade da lei mais grave. Isso aí eu já tô tentando, né, matutar aqui minhas coisas. Vocês viram que a gente viu aqui, ó, Rômulo, nascido em 91. Praticou o fato em 2010. Quantos anos ele tinha em 91? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2000. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2009, ele não completou ano 2010, ele tinha 18 anos na data do fato. O que significa que, ó, não é por acaso que colocaram quando é que ele nasceu. É porque o artigo 115 diz que o prazo de prescrição dele se conta pela metade. O fato ocorreu em 2 de janeiro de 2010. Em 22 de janeiro de 2020 foi que foi oferecida a denúncia. A denúncia só foi recebida em 24 de janeiro de 2020. Passou ou não passou? Ó, homicídio é 20 anos. Mas como ele tem 18 anos, conta pela metade, então seria 10. Passou ou não passou 10 anos? Então a gente já tem aqui uma prescrição. Nas razões, já vou pedir a prescrição. Artigo 109, inciso 1, né? Por causa da pena em abstrato do homicídio, isso é 20 anos, que é a maior prescrição. 20 anos pela metade, por causa do artigo 115 do CP. Ele tinha 18 anos na data do fato. Então, do fato até o recebimento, vou fazer melhor isso aqui. Do fato até o recebimento da denúncia ou da queixa, já passou mais de 10 anos. Aqui, ó. Prescrição. Um dos meus grandes trunfos disso daqui, certo? Certo. Ainda tem eu tô falando já da prescrição para tirar da frente, mas a gente ainda tem nulidade da instrução, o réu não foi regularmente intimado, né, para a audiência onde foram ouvidas as testemunhas, aquela velha história de cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa, artigo 5º inciso LV, né, que é o 55. A gente tem ainda na tese de mérito, né? Ele tava com a faca. Ó, ele tava com a faca, deu uma facada na mão dela. Primeiramente, golpes de faca nas mãos. Ficou sensível ao sofrimento, decidindo deixar o local dos fatos para se acalmar. No mérito, eu tenho uma desistência voluntária. Artigo 15, primeira parte do CP. Ele só deve responder pelos atos anteriormente praticados, que seria uma lesão corporal. Eita, eu tô no meio, não tô? Tô. Que seria uma lesão corporal. E aí, além disso, eu ainda tenho um terceiro detalhe, que é, a gente já falou, né, da irretroatividade, mas a gente ainda tem um último detalhe. Em relação a esse pedido, vocês estão percebendo aqui que a gente tem um pedido de desclassificação, por causa da desistência voluntária, não temos um pedido de absolvição sumária. Ele não estava em legítima defesa, nem estado de necessidade, nem nada disso. Ele estava, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que eu tô vendo que eu tô no meio agora. Vou diminuir aqui.
Pronto. Aqui tá melhor de ver. Então, ó, eu já estou vendo aqui que o meu pedido principal não pode ser uma absolvição sumária. Porque ele foi mesmo, ele estava mesmo, ele foi para cima dela mesmo, não estava em legítima defesa, não estava em estado de necessidade, não era erro de tipo, não era não era erro de proibição, né? Potencial consciência da licitude, ele não estava sob coação, nada de absolvição vai cair sobre ele. O meu pedido principal aqui nesse rese é a desclassificação, artigo 419 do CPP. Então, eu vou pedir a desclassificação porque ocorreu desistência voluntária, porque ele voluntariamente decidiu deixar o local, e ele só responde pelos atos anteriores, desclassificando o homicídio tentado para uma lesão corporal, de maneira, da forma que seja. Nesse caso aqui, já que ela ficou, como constatada aqui, uma lesão corporal de natureza grave, ele responde por lesão corporal de natureza grave. Mas já é melhor, né? Grave. Certo? Lesão corporal de natureza grave. Show de bola, show de bola. Pedido, conhecimento e provimento do recurso. Prazo a gente já colocou, 16 de março de 2010. Local, data, advogado AB. Fechou. Tranquilo? Vou fazer o nosso famoso, famigerado print. Fechar só um pouquinho aqui esse print. E mandar aqui para vocês. Já está o print no grupo, tá? Por último, esse daqui eu vou falar só da peça prático profissional mesmo. Aliás, gente, já tô zonza. Nós estamos agora com 7h30, 9h30, nós estamos com 2 horas de aula. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra gente não ficar doido, porque a gente tá perigosamente perto de ficar doido, eu vou fazer... Amanhã a aula é comigo também. A gente termina esse conteúdo de procedimento do Tribunal do Júri, porque nós ainda temos apelação para tratar. Se eu for entrar em apelação agora, a gente só sai daqui 11 horas da noite. E eu não vou começar a apelação e não terminar. É que nem quando eu fui fazer essa tatuagem aqui. Ele disse, posso começar a fazer a cor? Porque na hora que eu começar a fazer a cor, eu não posso parar, não. Aí tu pode estar chorando, se batendo no chão. Aí eu disse, não, vamos deixar para outro dia. Né? Porque se começar não pode, né? Deixar para depois, então melhor outro dia. Então, show de bola, a gente deixa para outro dia e vai dar certo. Pessoal, eu espero, como eu vi que não houve interação aqui, fora a Isabelle e a Debinha no começo e o Anchieta dando boa noite, eu presumo que não há dúvidas, espero que não haja dúvidas, mas caso haja, vocês sabem, a gente vai estar aqui amanhã e a gente está disponível sempre no grupo, tá? Então, por agora, nós vamos ficando por aqui. Boa noite a todos vocês e eu espero ver vocês amanhã de novo, quando a gente estiver tratando das nossas apelações, né? Fazendo essa última questão e tratando de apelação no Tribunal do Júri. Show? Beleza? Então, até a próxima.